E aí pessoal, tudo bem? Aqui para falar da vitória da Inglaterra por 2-1 contra a República Democrática do Congo. Jogo de mais cedo, né? Tô aqui chegando para gravar esses vídeos agora mais tarde, né? Mas a seleção inglesa conseguiu vencer depois de um grande sufoco de virada, derrotou o Congo e vai enfrentar o México nas oitavas de final, na cidade do México, naquele que será o último jogo do Estádio Azteca nessa Copa do Mundo e quem sabe quando a Copa do Mundo voltará a ser disputada no México, né? Foi uma partida de muita coragem da seleção congolesa, que jogava em Atlanta, né? Atlanta, inclusive, informação muito bem trazida à tona pela repórter Vitória Leite na transmissão da Casa TV, que foi a cidade principal de atuação do Martin Luther King, né? Importante ativista dos direitos dos cidadãos negros estadunidenses, né? E ele era um admirador de Patrice Lumumba, né? Primeiro presidente eleito da República Democrática do Congo, assassinado pela CIA, e justamente estando nos Estados Unidos é muito emblemático que o Congo tenha feito uma partida tão corajosa, tão distinta nessa cidade que é importante para esse país, que tem essa relação, né, essa correlação bacana. Mas, então, justamente falando sobre isso, o Congo fez uma partida muito corajosa, de muita vontade, de muita garra, de muita concentração defensiva, principalmente no primeiro tempo, né? E um primeiro tempo que pegou a Inglaterra desprevenida, porque acho que a Inglaterra imaginava que o Congo viria como veio contra Portugal, né? Fechada, buscando os contra-ataques desde o princípio. Mas não, o Congo veio propondo, o Congo veio com a bola, veio corajoso, trocando passes no campo de ataque da seleção inglesa e invertendo jogadas, né? Invertendo bolas, principalmente para pegar os seus dois meias abertos, Mukau e Mbuku, e quando fosse o caso também o Issa e Sipenga. E justamente a bola invertida do zagueiro Mbemba para o Sipenga é que abre o placar, né? Faz o 1-0 da seleção congolesa, um gol muito importante, que deixa essa sensação de que o Congo poderia fazer, né, cometer o crime contra a seleção inglesa. E a partir daí já é realmente um momento de muita instabilidade da Inglaterra no jogo, que perde muitas bolas, que erra muitos passes, que não chega corretamente ao gol, né? Foi um jogo que teve um perfil parecido com outros desses 16 avos de final, como por exemplo o jogo da seleção brasileira contra o Japão, como o jogo de Alemanha e Paraguai, que foi um ataque contra a defesa, em que o ataque não tinha capacidade de entrar na defesa e tinha que cruzar muitas bolas, né? Pelo menos até a pausa para hidratação foi só isso que a Inglaterra fez, cruzou e a bola era sempre recuperada e gerava chances muito perigosas, né, para a seleção do Congo. Então, mais uma grande partida da defesa inteira do Congo. Destaque para o Mbemba, que perseguiu o Harry Kane a partida inteira. O Wan-Bissaka e Masuaku, os dois laterais também, grande Copa do Mundo fizeram. O Mutusami como jogador para fechar a entrada da área também, muito, muito bom. E o Lionel Mpassi, né? Mpassi, goleiro, foi um dos grandes destaques de goleiros nessa Copa do Mundo. Fez defesas incríveis, com pouquíssimo tempo de reação. Já vinha nas outras partidas sendo muito importante também para esse time do Congo. Mas sofreu muito para superá-lo, né? A seleção inglesa. Bellingham travou com ele um duelo individual em boa parte do jogo. Então, ótima partida de todo o sistema defensivo do Congo. Na segunda parte da prorrogação do primeiro tempo, a seleção inglesa até tenta algumas mudanças, né? Tenta tornar o Kane um pouco mais armador, como ele é de costume, tenta aproximar Rashford e Madueke das áreas, abrir os laterais um pouco mais, o que deixou o ataque inglês um pouco mais perigoso, mas a defesa mais exposta, né? Tanto que nesse segundo momento do primeiro tempo, onde se criam algumas boas chances da seleção do Congo, o Issa perde uma bola muito, muito complicada, porque acabou fazendo falta, né? Uma bola no segundo pau, que ele recebe e chuta na trave, né? Com o Pickford já batido. O Issa foi talvez o grande destaque ofensivo do Congo nessa Copa, né? Marcou
Marcou 3 gols justamente, 2 contra o Uzbequistão, 1 contra Portugal, e ele perde um gol que era para matar ou para pelo menos deixar o jogo na mão para a seleção congolesa, né? Que volta para o segundo tempo aí já mais no desenho que se esperava do jogo, né? Uma seleção que se defende lá atrás e que com muita paciência, com muita tranquilidade ia tentando recuperar essas bolas e partir em contra-ataque. E a Inglaterra realmente com muita dificuldade de ultrapassar essa barreira. Bellingham, repito, teve várias oportunidades, todas paradas pelo Mpassi ou por jogadores da linha de defesa. Jed Spence, acho que foi com a ausência do Reece James, né, machucado. O Spence foi um cara que não me trouxe confiança, ficava muitas vezes na frente e não recompunha. O Nico Riley, pelo menos, foi um cara que voltou e voltou bem, né, um cara que é mais rápido e maior também, né, mais alto, ele tem uma passada melhor e consegue voltar em alguns contra-ataques da seleção do Congo, mas foi uma partida como um todo decepcionante de algumas peças da seleção inglesa, que mais uma vez, como a gente falou, teve dificuldade de abrir essa defesa, né? De passar pelo ferrolho que a seleção do Congo montou. Uma partida também muito abaixo de Madueke e Rashford, apesar do Madueke bastante acionado, errou muitas bolas. Os únicos destaques positivos, certamente, o Elliot Anderson, que eu venho falando, acho que é o melhor jogador da seleção da Inglaterra nessa Copa do Mundo. O Riley também faz uma grande partida. E o Harry Kane, né? Assim como o Haaland, a Inglaterra tem uma grande individualidade, um jogador que pode decidir partidas quando tudo parece acabado, né? Kane teve algumas oportunidades durante o jogo, apareceu durante o jogo, errou durante o jogo, mas quando chegou a hora decisiva, marca um gol de cabeça. Os 2 gols com assistência do Anthony Gordon, que entra no lugar do Rashford, acho que tem que ser o titular. Melhora um pouco aquele lado esquerdo e também jogando pelo lado direito, variando muito, né, do ataque. O Kane marca o primeiro gol de cabeça e depois um gol que ele tira da cartola numa recuperação de bola na saída errada da seleção do Congo. Abre-se um espaço entre a defesa, né, e vem uma recuperação. O Kane consegue achar um chute maravilhoso, muito bonito, que aí não tinha Mpassi que conseguisse impedir, né? Foi uma virada da seleção inglesa, a seleção da Inglaterra não conseguia virar uma partida de Copa do Mundo desde 1990, né? Quando vira a partida contra Camarões nas quartas de final, e apenas a terceira da Inglaterra durante toda a história, né? Já que virou a final da Copa do Mundo de 1966, quando foi campeã em solo inglês. Então é isso, pessoal. Teremos um grande jogo nas oitavas de final. Esse México-Inglaterra, parece que a Inglaterra é muito favorita. Não sei não, hein? O jogo vai ser na cidade do México. Tem muita coisa para se ver nessa partida. É isso aí, pessoal, e até a próxima.